Joachim Peiper é um dos comandantes militares alemães mais conhecidos e lembrados da Segunda Guerra Mundial. Com a reputação de conduzir operações extremamente ousadas, Peiper esteve presente em combate desde o início da guerra na Polônia, passando de um jovem inexperiente em 1939 até se converter num soldado letal e experiente das Waffen-SS. Seu nome está intimamente ligado ao massacre de Malmedy, um crime de guerra perpetrado por unidades sob seu comando durante os últimos meses da guerra, que resultou na morte de civis belgas e 84 prisioneiros de guerra americanos. Após o fim da guerra, Peiper foi julgado por um tribunal militar norte-americano exatamente por sua participação neste massacre, e juntamente com outros 42 corréus, foi inicialmente condenado à pena capital. Inesperadamente, no entanto, e após uma série de fatores externos, como o início da Guerra Fria, sua sentença foi comutada, primeiro para a prisão perpétua e depois para uma pena de prisão de 35 anos, dos quais cumpriu apenas 2, já que foi definitivamente libertado em 1956. Depois de tentar sem sucesso reintegrar-se à sociedade alemã e esquecer seu passado, Peiper decidiu mudar-se para uma remota comunidade no sul da França e ali viver tranquilamente como um civil comum. Nos anos seguintes, o ex-comandante das SS levaria uma vida discreta, sempre tentando passar despercebido entre a população civil e evitando até mesmo o menor contato com eles. No entanto, logo se espalhou o boato de que um criminoso de guerra alemão vivia tranquilamente numa cidade francesa e às custas de seu governo. Tudo isso culminou nas primeiras horas do dia 14 de julho de 1976, quando bombeiros locais receberam um chamado de incêndio numa casa na periferia da pequena cidade. Depois de conseguir apagar o fogo, os bombeiros encontraram o que parecia ser um corpo completamente carbonizado. Aquele era o corpo de Peiper ou uma armadilha elaborada por ele para desaparecer dos olhos do público. Neste vídeo, contarei a controversa história de um dos grandes personagens da Segunda Guerra Mundial, o SS Standartenführer Joachim Peiper. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Joachim Peiper nasceu em Berlim no dia 30 de janeiro de 1915, sendo o terceiro filho de uma família alemã silesiana de classe média. Seu pai, Waldemar Peiper, era um soldado de carreira que havia servido no exército imperial. Tanto Joachim como um de seus irmãos, chamado Horst, seguiram a mesma linha do pai, uma ideologia nacionalista focada na vida militar. Horst foi o primeiro dos irmãos a seguir os passos do pai ao unir-se às Waffen-SS, lutando na 3ª Divisão Panzer. Sua carreira militar, no entanto, não durou muito, já que acabou morrendo na Polônia em junho de 1941, num acidente que nunca foi completamente esclarecido. O mais velho dos 3 irmãos, Hans Hasso, sofria de uma doença mental que o levou a tentar suicídio em 1931. Embora não tenha tido sucesso, a tentativa causou-lhe danos cerebrais que o reduziram a um estado vegetativo por quase 10 anos, acabando por morrer de tuberculose em 1942. Enquanto isso, Joachim deu início à sua carreira de oficial como qualquer candidato da época. Após completar 18 anos e se formar nas Juventudes Hitleristas em outubro de 1933, ele se voluntariou aos Camisas Pretas. Durante os seus primeiros anos, Peiper subiu na hierarquia das SS como qualquer soldado, mas durante os rallies de Nuremberg em 1934, tudo mudou para ele. Foi nesse evento que sua imagem chamou a atenção de Himmler, que o viu como o epítome do que ele chamava de arianismo, e embora Peiper não fosse tão alto nem tão musculoso quanto outros recrutas, o compensou sendo um oficial atraente, afável e autoconfiante. Depois de fazer um curso de liderança militar, Peiper se formou como oficial na Escola de Oficiais das SS. Em março de 1938, 2 anos depois de se tornar membro da organização, ele entrou para o Partido Nacional Socialista. Em junho do mesmo ano, o jovem oficial tornou-se ajudante de campo de Himmler, já que um treinamento especial era requisito para ser promovido. Durante este período, Peiper ganhou a total confiança de Himmler e, em 1939, tornou-se seu assessor em todas as funções oficiais. Paralelamente a esses acontecimentos, ele conheceu Sigrid Hitchensen, uma secretária das SS com quem se casaria em 1939 e com quem teria 3 filhos. Quando a guerra começou em setembro deste mesmo ano, o jovem oficial acompanhou Himmler como seu ajudante de campo
e ocasionalmente serviu como oficial de ligação entre ele e Hitler. Durante a campanha polonesa, Piper testemunhou em primeira mão as execuções sumárias de civis polacos como parte da limpeza étnica destinada a despovoar suas terras e repovoá-las com colonos alemães. Durante o ano de 1940, Himmler e Piper realizaram inspeções regulares em todos os campos de concentração, tanto na Alemanha como nos recém-estabelecidos na Polônia. Mas em pouco tempo, e devido ao seu desejo de se tornar um soldado de campo e não apenas um conselheiro militar, Piper foi considerado apto a juntar-se às Waffen-SS bem a tempo de participar da campanha francesa em maio daquele ano. O jovem oficial tornou-se líder de pelotão de uma unidade regimental motorizada e, graças às suas ações em combate e apesar de esta ser sua primeira experiência como soldado na linha de frente, foi premiado com a Cruz de Ferro de primeira classe. No entanto, uma vez terminada a campanha francesa, ele voltou a seu papel de ajudante pessoal de Himmler. Em fevereiro de 1941, Himmler informou Piper sobre a iminente invasão da União Soviética no verão daquele ano. Quando a invasão começou, o jovem oficial acompanhou o líder das SS na inspeção do trabalho de extermínio e despovoamento a cargo dos Einsatzgruppen e Einsatzkommando através da linha de frente. Como assistente pessoal de Himmler, era responsável por tratar de todas as suas ordens e comunicações. Também era responsável por entregar-lhe todos os relatórios diários da polícia local. Entretanto, em outra reviravolta inesperada em sua carreira militar, o trabalho que desempenhava terminaria meses depois, quando foi remanejado para a primeira divisão SS Panzer Leibstandard, que lutava no sul da União Soviética. Nesta divisão, Piper assumiu o comando da 11ª Companhia, onde se destacou por seu grande espírito de luta e liderança. Em maio de 1942, a Leibstandard foi enviada para a França de Vichy para descansar e se recuperar dos combates na Frente Leste. Lá, Piper foi promovido a comandante do 3º Batalhão. Em janeiro de 1943, Piper e sua divisão partiram novamente para a Frente Leste, participando da 3ª Batalha de Kharkov, onde seu batalhão ficou conhecido por seu destemido resgate da cercada 320ª Divisão de Infantaria. Após a batalha, os homens de Piper chegaram à aldeia de Krasnaya Poliana, onde descobriram que os homens do destacamento médico da divisão haviam sido executados e mutilados por guerrilheiros soviéticos. Em retaliação, Piper ordenou que toda a aldeia fosse queimada e que seus habitantes fossem fuzilados. O mesmo se repetiria mais 2 vezes, quando seus homens executaram todos os habitantes das aldeias de Yefromovka e Semyonovka, em 17 de fevereiro de 1943. Piper escreveria: "Nossa reputação nos precede como uma onda de terror e é uma de nossas melhores armas. Até mesmo o velho Gengis Khan nos teria contratado de bom grado como assistentes." Em março de 1943, o jovem comandante recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, o que aumentou sua popularidade no exército e o tornou um herói da propaganda nazista. A Leibstandard se encontrava na cidade italiana de Cuneo, ao norte da vila de Boves. Como é sabido, após o armistício assinado entre a Itália e as potências aliadas em 3 de setembro, os alemães invadiram e ocuparam o norte do país. Em 19 de setembro, num tiroteio com os ocupantes, os guerrilheiros italianos mataram um soldado alemão e capturaram outros 2 perto de Boves. Após não conseguirem resgatar seus companheiros, Piper ameaçou destruir a cidade se os partisãs não liberassem seus homens. No final, os homens foram libertados, mas apesar disso, Piper ordenou a seus soldados que matassem 24 homens daquela aldeia em retaliação à resistência de seus habitantes. Em novembro, a Leibstandard foi enviada novamente à Frente Leste, onde continuou a lutar em várias batalhas e escaramuças na Ucrânia. Em março do ano seguinte, Piper e seus homens foram enviados à Bélgica, e quando os desembarques na Normandia começaram 3 meses depois, a divisão foi enviada para a costa do Canal da Mancha. Devido à Operação Cobra lançada pelo 1º Exército dos Estados Unidos no final de julho, que quase eliminou as defesas alemãs, os aliados destruíram todos os tanques da Leibstandard e infligiram-lhe cerca de 20.000 baixas. No outono de 1944, Hitler procurou recuperar a iniciativa da frente ocidental o mais rápido possível com uma grande ofensiva, resultando na famosa Batalha das Ardenas. Durante o avanço de Piper em 17 de dezembro,
suas unidades blindadas enfrentaram um comboio americano perto da cidade belga de Malmedy, onde as tropas aliadas foram rapidamente superadas e capturadas. Junto com outros prisioneiros de guerra americanos já capturados, aquelas tropas receberam ordens para permanecer num descampado antes que os alemães abrissem fogo de metralhadora sobre eles, matando 84 soldados no local e deixando seus corpos na neve. Os poucos sobreviventes que foram capazes de alcançar as linhas americanas espalharam a notícia pela frente ocidental. No final, na contagem de todas as baixas, o grupo de batalha sob o comando de Piper foi considerado responsável pela morte de 362 prisioneiros de guerra e 111 civis. No entanto, apesar da forte resistência alemã após os combates que se seguiram aos massacres, as forças americanas conseguiram se reagrupar, e fatores como apoio aéreo, desorganização e falta de abastecimento das unidades alemãs forçaram uma retirada maciça destes da frente de batalha. Em 24 de dezembro, Piper abandonou seus veículos e se retirou com os poucos homens que ainda tinha. Os alemães feridos e prisioneiros americanos também foram deixados para trás. No início de 1945, o que restava do grupo Piper estava na Hungria. Lá, eles participaram de algumas operações para tentar retardar o avanço soviético. Após ser informado da morte de Hitler em 30 de abril, Piper regressou à Alemanha, onde as forças americanas o capturariam em 22 de maio. Em junho de 1945, os investigadores de crimes de guerra do exército americano deram início a investigações sobre o massacre de Malmedy. Os crimes de guerra cometidos durante a Batalha das Ardenas foram atribuídos ao grupo de batalha Piper. Dessa forma, os americanos procuraram nos campos de prisioneiros de guerra soldados das Waffen-SS que ficaram sob seu comando. Piper chegou a encabeçar a lista dos mais procurados criminosos de guerra do exército americano, que eventualmente o encontraria em 21 de agosto de 1945, enquanto trabalhava num campo agrícola próximo a Malmedy. Na prisão militar americana de Freising, na Alta Baviera, os interrogadores da inteligência militar e judicial logo souberam que, embora Piper e suas tropas fossem soldados endurecidos, não haviam sido treinados para resistir a interrogatórios como prisioneiros de guerra. No decorrer destes interrogatórios, Piper assumiu a responsabilidade pelas ações de seus soldados, e os militares americanos o transferiram para o campo de concentração de Dachau, onde aguardaria julgamento. No período de 16 de maio a 16 de julho de 1946, no campo de concentração de Dachau, um tribunal militar norte-americano conduziu o julgamento do massacre de Malmedy contra 74 réus, com Piper entre eles. As acusações de crimes de guerra dos militares americanos foi baseada em fatos relatados em declarações juramentadas dadas pelos próprios prisioneiros de guerra. Para contrariar as evidências nas declarações juramentadas dos réus e das testemunhas de acusação, o advogado de defesa de Piper, o tenente-coronel Willis M. Everett, procurou demonstrar que essas declarações haviam sido obtidas por meio de interrogatórios ilegais, o que as tornaria inválidas. Assim, Everett também chamou o tenente-coronel Hal D. McCrone para testemunhar sobre seu cativeiro como prisioneiro de guerra das SS, onde este confessou que nunca havia testemunhado que os soldados das Waffen-SS do coronel Piper tivessem maltratado prisioneiros de guerra americanos. O promotor, por sua vez, respondeu que quando o tenente-coronel McCown foi capturado, o grupo de batalha de Piper já havia sido dispersado e quase cercado, não tendo mais tempo para lidar com os prisioneiros de guerra. Posteriormente, Everett chamou Piper para testemunhar, onde este afirmou que quando seu grupo estava em retirada, fez o tenente-coronel McCown refém para proteger seus soldados da captura pelo exército americano. O tribunal militar não ficou convencido com seu testemunho. Quando perguntado se ele havia ordenado que seus soldados assassinassem sumariamente civis belgas, Piper disse que os mortos eram guerrilheiros, não civis. Entretanto, quando o promotor lhe perguntou se havia ou não dado as ordens para as execuções sumárias, Piper negou a veracidade do dito pelas testemunhas, alegando que haviam sido obtidas sob coação e tortura. No final, depois de tudo que foi alegado por ambas as partes, em 16 de julho de 1946, o tribunal condenou à morte por enforcamento pelos crimes de guerra dos quais foi acusado. Sua sentença, não obstante, foi revisada por um conselho do exército americano, sendo comutada para a prisão perpétua em 1948.
6 anos depois, em 1954, sua sentença foi novamente comutada para 35 anos, dos quais cumpriu apenas 2, quando finalmente saiu em liberdade condicional. Durante o tempo em que esteve em liberdade, Piper viveu discretamente e não se associou em público a outros ex-membros do partido. Em particular, todavia, seguiu acreditando verdadeiramente no nazismo e sendo membro de comunidades secretas formadas por antigos integrantes das Waffen-SS na recém-criada República Federal da Alemanha. A comunidade de ajuda mútua dos ex-membros das Waffen-SS o ajudou a encontrar emprego, trabalhando na empresa de carros Porsche em Stuttgart. Mas como a empresa tinha trabalhadores que haviam testemunhado as ações de Piper na guerra, este acabou demitido. Em pouco tempo, a comunidade o ajudaria novamente, encontrando-lhe um emprego como vendedor de carros na Volkswagen. Em 23 de junho de 1964, no entanto, o ex-comandante das SS foi levado a julgamento em Stuttgart pelo massacre de Boves, ocorrido em setembro de 1943. Em termos gerais, a acusação foi baseada em declarações de 2 ex-guerrilheiros e em uma fotografia de Piper observando a queima da cidade. Apesar da culpa coletiva do grupo de batalha pelo crime de guerra em Boves, o tribunal considerou que não haviam provas da responsabilidade individual de Joachim Piper, nem que ele havia ordenado diretamente o massacre de seus habitantes, e acabou por absolvê-lo de todas as acusações. Após sua absolvição, Piper foi entrevistado por um jornal francês em 1967, ocasião em que ele deixou bem claro seus sentimentos. Eu era um nacional-socialista e continuo a sê-lo. A Alemanha de hoje não é mais uma grande nação, ela se tornou uma província da Europa. É por isso que na primeira oportunidade me estabelecerei em outro lugar, na França sem dúvidas. Eu particularmente não gosto dos franceses, mas amo a França. De todas as coisas, o materialismo dos meus compatriotas é o que mais me causa dor. Em 1972, Joachim Piper e sua esposa Sigrid mudaram-se para uma pequena casa na periferia do município de Traves, na Borgonha, sudeste da França, em um vilarejo de 357 habitantes. As autoridades do país, que tinham pleno conhecimento de sua identidade e de seus antecedentes, concederam-lhes uma autorização de residência temporária em 27 de abril de 1972, que era inicialmente válida por 5 anos. Durante sua estadia na França, Piper trabalhou como tradutor freelancer, traduzindo livros de história militar. Ele aparentemente levava uma vida tranquila e raramente saía de casa. Os problemas de Piper começaram 2 anos depois, quando um ex-membro da resistência francesa, Paul Cachot, acreditou tê-lo reconhecido quando fora a uma loja da cidade comprar um canil. O ex-membro da resistência, embora ainda com algumas dúvidas sobre sua identidade, relatou ao Partido Comunista Francês a possível presença de Piper na França. Em 1976, Cachot contactou um historiador chamado Pierre Durand, que viajou a Berlim Oriental para confirmar a identidade do homem misterioso que vivia em Traves. Durand acabou encontrando o arquivo de Piper nos arquivos da Stasi. Em 21 de junho de 1976, ativistas políticos antinazistas e comunistas distribuíram folhetos informativos para a comunidade de Traves, informando-lhes que Piper era um criminoso de guerra que residia entre eles. No dia seguinte, um artigo do jornal L'Humanité confirmara que o ex-comandante das SS vivia na cidade. Dessa maneira, começou uma campanha social e midiática pedindo sua expulsão do país. Piper reclamou com a polícia francesa, que concordou em lhe fornecer uma guarda para vigiar sua casa, mas somente durante o dia. Por sua vez, a Embaixada da Alemanha Ocidental em Paris o aconselhou a deixar a área, pelo menos temporariamente. A campanha contra ele se intensificava a cada dia, e em 13 de julho ele recebeu cartas e telefonemas dizendo-lhe que sua casa seria incendiada, embora não houvesse nenhuma ameaça direta de matá-lo. Por causa disso, Piper disse à sua esposa para voltar à Alemanha e que ele esperaria em casa por alguns dias até que a poeira baixasse. Até antes da meia-noite daquele dia, tudo parecia calmo, mas entre as 23h30 e as primeiras horas da manhã do dia 14 de julho, a polícia local relatou várias ligações de vizinhos relatando um incêndio numa pequena casa na periferia da cidade. Era a casa de Joachim Piper. Quando os bombeiros chegaram ao local do incêndio, encontraram uma casa em chamas
e quase completamente consumida pelo fogo. Após extinguir o incêndio, que durou várias horas, os bombeiros descobriram um corpo gravemente queimado dentro da sala. Devido ao intenso calor gerado pelo incêndio, o corpo tinha sido reduzido a cerca de 60 centímetros de comprimento e mal podia ser classificado como o corpo de um ser humano. Sob os restos mortais, restava um revólver e uma escopeta com carregadores usados. Uma perícia no jardim da casa revelou vestígios de uma munição perto de um carvalho a cerca de 11 metros da casa. O que sobrou do corpo foi levado ao laboratório forense da vizinha cidade de Dijon, onde uma autópsia revelou que a pessoa havia morrido por inalação de fumaça. Logo depois, um grupo especial de investigação foi formado para que se pudesse descobrir o que realmente havia acontecido naquela noite. No decorrer de vários meses de investigação, o grupo encontrou dentro do que sobrou da casa de Piper um par de binóculos, um coquetel Molotov não utilizado e alguns documentos pessoais, incluindo a última carta de Piper à sua esposa. Seu relógio, que foi encontrado junto ao corpo, tinha parado a 1 da manhã, e um relógio na casa a 1h07. Também foram encontrados vestígios de gasolina espalhados por toda a casa. Outra descoberta foi a de que a cerca de arame que havia entre o jardim e o gramado externo havia sido cortada, e a partir das trajetórias projetadas das várias armas disparadas pela vítima, concluiu-se que os tiros foram disparados com a intenção de dissuadir seus agressores de atear fogo em sua casa. Além disso, não haviam evidências de que os agressores tivessem disparado armas contra a casa, não havendo, pois, evidências de qualquer intenção direta de matar a vítima. Também não houve nenhuma tentativa de cortar a linha telefônica da casa. Apesar de todas estas informações, a força-tarefa não conseguiu determinar os pontos mais importantes: o que causou o incêndio e quem o ateou. Pior ainda, a identidade do corpo queimado não pôde ser formalmente identificada, embora a versão oficial dada pela força-tarefa tenha sido a de que se tratava do corpo de Piper. Em resumo, das conclusões da investigação, podemos intuir que na madrugada do dia 14 de julho, uma pessoa ou grupo de pessoas foi à casa de Joachim Piper com a intenção de incendiá-la. Este, acreditando que iriam matá-lo, defendeu-se até certo ponto com as armas de que dispunha. Sem saber como, a casa começou a queimar, ficando preso e morrendo por inalação de fumaça. Após o encerramento da investigação, os restos encontrados na casa de Piper foram entregues à sua esposa e enterrados no cemitério da igreja de Santana, na Baviera. Algumas semanas depois, um grupo político que se intitulava Os Vingadores reivindicou a responsabilidade pelo incêndio que matou Piper. O caso Piper somos nós. Esse foi mais que um mero aviso. Nossa vingança não atingirá apenas os nazistas que se escondem na França. Esta alegação, entretanto, nunca pôde ser corroborada. Nesta linha, e precisamente pelo fato de que a polícia não foi capaz de identificar a identidade do corpo queimado encontrado na casa de Piper, fez com que rumores sobre uma possível encenação organizada pelo próprio Piper começassem a ganhar destaque. Segundo essas teorias, Piper tinha organizado o ocorrido desde o começo. Daí o coquetel Molotov não utilizado ter sido encontrado dentro de sua casa. Então, com ela em chamas, teria saído pela porta dos fundos e cortado a cerca de arame entre seu jardim e o gramado exterior, fugindo assim para a floresta. Entretanto, estas teorias também nunca puderam ser confirmadas, e em 7 de maio de 1977, especialistas da polícia encerraram o caso definitivamente, afirmando que nada prova que o corpo seja o de Piper, mas também nada prova que não seja. O que aconteceu então na noite entre 13 e 14 de julho de 1976 na remota vila francesa de Traves. Sem dúvida, o caso de Joachim Piper, comandante das SS e uma das figuras mais conhecidas da Alemanha nacional-socialista, continuará como um dos grandes mistérios da história.